Eu tenho a proposição, a última, pessoal, vamos lá, vamos prestar atenção, a última. Proposição número 7, que é resgatar e conscientizar a importância histórica do herói Sepete Araju como um líder da comunidade. Essa tem como proponente o Jorge Luiz Fripp e como relatora Yara Roth e Lucas Vieira. Só uma pequena modificação. Eu tenho aqui como líder da comunidade, na realidade a proposta é líder da humanidade. É isso? Então tá, vamos. Quem escutou comunidade, escute humanidade. Pode tocar. Senhoras e senhores, congressistas, muito boa tarde a todos. Esta proposição que vamos relatar é de interesse de todos os gaúchos, mas em especial aos missioneiros. E dizendo isso, eu quero agradecer o convite do seu Newton Otton para que eu e meu filho Lucas, como missioneiros que somos, a relatássemos. A proposição vem nos enviada pelo amigo tradicionalista Jorge Fripp, conselheiro do MTG, da 9ª Região Tradicionalista, e tem 17ª Região Tradicionalista, como ele está acompanhado do Murilo, que é da 9ª Região, eu me confundi, peço desculpas. E o conteúdo desta proposição é a seguinte: nas missões dos 7 povos, nasceu um dia Sepé, trazendo uma cruz na testa, cicatriz, sinal de fé. Tiaraju morreu peleando no arroio Caiboaté, mas depois, noutro combate, todos viram São Sepé, que vinha morrer de novo junto a gente Guarani, para embeber seu sangue todo neste chão onde nasci. Estes versos de Luiz Carlos Barbosa Lessa introduzem, então, o teor desta proposição, que é resgatar e conscientizar a importância histórica do herói Sepete Araju como um líder da humanidade. A justificativa do autor: o líder indígena Sepete Araju, cujo nome se deriva do segundo nome do jesuíta oriundo da região austríaca do Tirol, Anton Sepp, que possui processo de canonização entregue em Roma no último dia 10 de novembro, tem seu reconhecimento difundido aos 4 cantos do mundo. Há 60 anos, aqui no Rio Grande do Sul, uma tentativa de concretizar essa valorização não foi exitosa. Essa figura guerreira, valente e líder do índio missioneiro, assim como o valor da lenda que cercava seu nome, teve uma interpretação errônea de alguns intelectuais da época. O recém-fundado 35 CTG foi um dos que foram derrotados na época na luta desse resgate. Dentro deste contexto, nada mais justo e merecido, pela atualidade das novas discussões em torno do tema canonização, que o movimento tradicionalista gaúcho hoje retome a iniciativa e, dentro de sua abrangência de atuação, venha a desenvolver atividades voltadas ao enaltecimento da vida e legado desta figura singular, necessária à formação da identidade cultural gaúcha e brasileira. Propõe que no ano de 2016 vão marcar os 260 anos da morte de Sepete Araju. Proponho que seja implantada dentro do movimento tradicionalista gaúcho, pelo período compreendido entre 7 de fevereiro, data de sua morte, a 10 de fevereiro, data da Batalha do Caiboaté, atividades em cada entidade filiada ao MTG. Para nortear as atividades,
Sugere-se que as entidades voltem suas atenções nesses 4 dias em divulgar para a comunidade, através de eventos relacionados ao tema, sobre a importância e valor desta figura na construção da nossa história. Senhoras e senhores, já que a proposição veio com o verso, eu gostaria de iniciar também com um verso de uma poesia que vocês conhecem, que trata que o nome é Lanças Inocentes. Ou seja, não tem como, eu não vou declamar, mas o verso eu falarei, porque é uma das verdades minhas. Trago um grito guarani, corcoviando na garganta. Para relatar a proposição, me utilizei dos itens da Carta de Princípios do Movimento. E os senhores, gostaria que os senhores analisassem, pois eu usei alguns itens, mas acredito que todos caberiam, todos se encaixariam na proposta. O primeiro item, então, utilizado é cultuar e difundir nossa história, nossa formação social, nosso folclore, enfim, nossa tradição como substância basilar da nacionalidade. Vale ressaltar aqui a importância das missões no contexto americano, assim como os costumes herdados desse período histórico que vieram a formar a identidade gaúcha, tal como ela é, como o chimarrão, a introdução do gado e, consequentemente, as suas lides e suas ferramentas, como o laço, a doma, o tropeirismo, por exemplo. Outro item, promover no meio do nosso povo uma retomada da consciência dos valores morais do gaúcho e ainda facilitar a cooperação com a evolução e o progresso, buscando harmonia social, criando a consciência do valor coletivo, combatendo o enfraquecimento da cultura comum e a desagregação que daí resulta. Todos nós realizamos em nossas entidades atividades diariamente para que os valores e fatores culturais não sejam enfraquecidos. Cabe ressaltar que durante o período, durante o século XVI, para a obtenção da mão de obra indígena, foi necessário que os indígenas fossem despojados de seus antigos meios de produção e ainda o pouco que restava após o Tratado de Madrid e foi retirado então em 1801 com a ocupação portuguesa dos domínios Guarani no Rio Grande do Sul. Assim, a privatização dos rebanhos promoveu a privatização da terra e o sistema de comunidade, valorizado nos itens lidos anteriormente, entrou em decadência e, em virtude da Guerra Guaranítica também, o desenvolvimento da economia charqueadora sul-rio-grandense dependia da expropriação e dissolução do sistema comunitário, tão necessário hoje. Outro item é preservar nosso patrimônio sociológico, representado principalmente pelo linguajar, vestimenta, arte, culinária, forma de lides e artes populares. O chimarrão, o churrasco, o charque, que produzidos junto aos povoados Guarani como subsistência antes da primeira charqueada do Rio Grande do Sul, o rodeio, a estância, o poncho, que protege a agasalha das intempéries, as botas garrão de potro, que resguardam os pés, o xiripá, envolto à cintura até os joelhos, num formato que facilitava a montaria, as bolhadeiras, que ao serem lançadas derrubavam seus alvos e que logo após evoluíram para o laço, a vincha, ajustada à fronte, prendendo os cabelos. Todos eles integram a atual cultura gaúcha e precisam ganhar maior visibilidade como sendo contribuições desse período histórico na formação do povo gaúcho como ele é hoje. Outro item é fazer de cada CTG um núcleo transmissor de herança social através da prática e divulgação dos hábitos locais, noção de valores, princípios morais e ainda criar em nossos grupos sociais uma unidade psicológica com modos de agir e pensar coletivamente, valorizando e ajustando o homem ao meio para a reação em conjunto frente aos problemas comuns. Ocorre uma desvalorização desse período histórico. E assim, pretende-se deixar uma contribuição para a história da sociedade missioneira e também, principalmente, da sociedade gaúcha. Hoje, queremos que as sociedades visitam os seus passados, selecionam fatores ou acontecimentos que venham a as beneficiar e com o propósito de preservar sua memória social, edificada através das práticas e dos valores tidos como verdadeiros nessa comunidade. Dentro dos demais fatores mencionados nesta relatoria, a vida em coletividade da comunidade Guarani deve ser ressaltada.
visto que naquele período todos os produtos e atividades, como a carne, o algodão, a erva, as vestimentas e todos os produtos não recebiam diferenciação, ou seja, tudo que era produzido pela coletividade pertencia e abastecia a esta. Ainda temos o item que eu acredito ser o mais importante de todos: lutar pelos direitos humanos de liberdade, igualdade e humanidade. Cepé Tiraju, ou São Cepé, teimosamente e cada vez mais, com mais força, revive nas organizações populares e na luta por terra, casa, pão, emprego, saúde e educação. Revive na mente e nas ações de todos aqueles que pleiteiam um outro mundo, que acreditam em uma terra sem males, em uma pátria sem males. Dessa forma, relembramos o grito de resistência entoado não apenas por Cepé, mas por um conjunto de caciques e lideranças nativas contra a opressão europeia, que dizia, como os senhores sabem, essa terra tem dono. Temos ainda os itens: incentivar em todas as formas de divulgação e propaganda o uso sadio dos autênticos motivos regionais e influir na literatura, nas artes clássicas e populares e outras formas de expressão espiritual da nossa gente, no sentido de que se voltem para os temas nativistas. Aqui nós destacamos as obras, principalmente do pelotense Alci José de Vargas Cheuich, com o romance Cepé Tiraju, romance dos Sete Povos, que narra a história do índio Guarani, e também a história... Salientamos o escritor e professor Mário Simon, o qual é mestre em literatura brasileira e traz várias obras com essa temática, como a Breve Notícia dos Sete Povos, ainda O Caminho de Pedra, um romance histórico, e também As Missões dos Sete Povos, contos e ainda a obra Contos Missioneiros. Temos ainda o item procurar penetrar e atuar nas instituições públicas e privadas, principalmente nos colégios e no seio do povo, buscando conquistar para o MTG a boa vontade e a participação dos seus representantes, de todas as classes e profissões dignas. Ou seja, é necessário buscar que a vida de Cepé, o seu martírio e ainda a sua condição, a sua elevação à condição de herói da pátria, provoque a consciência histórica das gerações atuais e futuras, capaz de lhes causar a indignação necessária para que não aceite tornarem-se cúmplices de sociedades medíocres. Ainda temos o item comemorar e respeitar as datas, efemérides e vultos nacionais, particularmente o dia 20 de setembro como data máxima do nosso Estado. Aqui devemos salientar a sanção da Lei 12.003 do ano de 2010, sancionada pelo então vice-presidente da República, José Alencar, quem escreveu o nome de Cepé Tiraju no livro dos Heróis da Pátria. Lembramos que esse livro, ele está disponível... Lucas, mais um minutinho. Sim. Ele está disponível para download e ainda lembramos que Leonel Brizola foi incluído recentemente nesta listagem. Podemos ainda falar da identidade missioneira e, é claro, queremos despertar a consciência do espírito cívico de unidade e amor à pátria, buscando o Ive Maré, a terra sem males, que é o local onde nós gostaríamos de viver, e esse local deveria ser ótimo, maravilhoso, perfeito, numa comunidade sã, sadia, que é o que o movimento tradicionalista traz. E o último item, pugnar pela fraternidade e aproximação dos povos americanos. Aqui temos uma listagem de vários representantes indígenas do passado e do presente, assim como representantes de pessoas que lutaram, principalmente da igreja, que lutaram pelos indígenas. E finalizando, o que diz o nosso hino, já que a proposição quer trazer Cepé Tiraju como um líder da humanidade, ou seja, sirvam as nossas façanhas nesse momento de modelo a toda a terra. Então, convido o autor, o Jorge, para se manifestar sobre a sua proposta, sua proposição. Nesse momento, em nome do conselheiro Jorge Frippe, eu, Murilo Oliveira de Andrade, nona região tradicionalista, estarei me manifestando em virtude de que o mesmo encontra-se com a voz debilitada, impossibilitando assim de poder explanar ao público. Eu tive a graça de ter sido convidado por esse exemplo de cidadão e de tradicionalista
dentro das minhas limitações, a elaborar, ajudá-lo a elaborar essa proposição. Justamente como a dona Yara salientou, CPET Araju, a história dos 7 povos das missões, ela encontra-se muito carregada e trabalhada na região missioneira, e muitas vezes as outras regiões tradicionalistas acabam deixando esta um pouco de lado. E nós acabamos trabalhando muito mais a Revolução Farroupilha. Não que esta não tenha merecimento, claro que tem. Mas o intuito desta proposição é fazer com que as entidades aproveitem o período que compreende a data de morte, de assassinato do líder CPET Araju, 7 de fevereiro, até o dia 10 de fevereiro, que foi o dia da Batalha de Caiboaté, que foi o que selou o fim da Guerra Guaranítica, que sejam aproveitados estes dias para enaltecer a figura do líder da humanidade, CPET Araju, que tanto legado nos deixou. Não obstando, as pesquisas que o Jorge vem realizando e continuam sendo feitas, contam com pesquisas inéditas em parceria com outros pesquisadores e historiadores, a exemplo do senhor Ivo Boiter, onde vários relatos pertinentes vêm sendo encontrados e que o próprio autor da proposta assume o compromisso de continuar trabalhando para, num futuro próximo, ser apresentado um trabalho de pesquisa para todos os tradicionalistas. Cremos que, após todo o relato da dona Yara e do nosso amigo Lucas, as palavras sejam poucas a serem ditas, a não ser agradecer pela compreensão que vocês tiveram com a nossa ideia, em expandir um pouco mais, além fronteira da região missioneira, mas para todo o Estado, um pouco mais do legado deixado por esse grande líder, CPET Araju. A forma de trabalhar isto nas entidades, quem ler a proposição, está muito bem claro que a escolha é total da entidade, trabalhando os potenciais. Cada entidade poderá explorar as suas potencialidades e trabalhar este tema conforme for mais adequado às necessidades e às condições de cada local. Desta forma, creio que, se o Jorge não quer que eu argumente mais nada, seria isto para o momento, e a gente agradece a compreensão da relatoria e temos certo da aprovação desta proposta, que com certeza será um divisor de águas dentro da história do movimento tradicionalista organizado. Alguém inscrito para se manifestar? Ana Lúcia? Não. Quer retornar o relator, o autor? Tudo ok? Então, vamos para a votação do parecer dos relatores. Levanta o cartão vermelho aqueles que são favoráveis ao parecer da relatoria. Podem baixar o cartão. Alguém é contrário ao parecer da relatoria? Aprovado, então, o parecer por unanimidade.